Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. Não se inscreveu no nosso canal? Aproveite, faz isso agora, clica aí e inscreva-se para poder acompanhar nossa programação, a nossa câmera ao vivo aqui na Paulista, onde tu pode acompanhar o trânsito, o movimento, enfim. E já deixa o like. Aproveita, deixa o like agora para não esquecer, porque a entrevista de hoje, ou melhor, o bate-papo de hoje promete. Nós estamos recebendo aqui na Rádio TV CDL Rodrigo Araújo, CEO da Global Work, uma empresa com foco em saúde ocupacional e segurança do trabalho. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui conosco, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado, por ter cedido parte do teu tempo para estar conosco. E aproveitando já para começar, Rodrigo, vou deixar que tu te presente do jeito que tu quiseres, porque aqui é um bate-papo mesmo, tá bom? Tá joia, Vitor. Obrigado você por ter dado essa oportunidade, de nós estarmos aqui hoje nesse espaço. Um espaço muito bacana aqui da TV e Rádio CDL. Realmente causou impacto, quando eu cheguei aqui, de ver toda essa estrutura que vocês têm, uma estrutura diferenciada. Eu faço podcasts regularmente e nós realmente percebemos quando tem uma empresa, uma estrutura diferenciada como vocês têm aqui. Obrigado. E o Rodrigo Araújo é uma pessoa que começou como todo empresário, todo empreendedor, com muitas dificuldades, Eu tenho aí o pai técnico em contabilidade, a mãe dona de casa, e nós aí fomos construindo uma história em função do empresariado. Nunca tive parentes empresários, Sempre o regime CLT da estabilidade e você poder ficar anos, 10 anos. Sempre foi uma coisa que me colocaram. Tive 2 tios que quiseram ser empreendedor, mas acabaram não continuando esse empreendedorismo. E é uma coisa que eu lembro até hoje, desses tios querendo empreender, mas não tendo uma facilidade nisso. Mas ali eu me formei em técnico em segurança do trabalho, depois eu fiz engenharia ambiental e trabalhei em grandes companhias, Trabalhei ali na Lacta, comi muito chocolate, viu? Não, olha, a coisa tá boa. Comia muito chocolate, eu fiquei enjoado de comer chocolate de uma época, porque eu não conseguia mais comer, não conseguia ver mais chocolate na minha frente. Eu vou ter que trabalhar numa empresa dessas, não deu bom? Mas chocolate. Da Lacta, eu fui ali para a Roche Farmacêutica, uma empresa também multinacional, uma empresa muito grande, aprendi muito com o pessoal ali, me desenvolvi muito profissionalmente, e depois eu fui para a Ipiranga Química, que ela estava até aqui no Antônio Carlos, aqui na Paulista, a sede dela, uma empresa muito boa, uma empresa onde tive uma experiência de cultura, existiam sempre periodicamente eventos, de fim de semana, um engajamento, uma cultura de eventos. Eu lembro até hoje, isso aí faz quase 20 anos, do CEO Rafael Abrantes. O cara sensacional, visionário, empreendedor, vendedor demais. E ele realmente trouxe uma visão muito impactante para mim de querer mais. De não ficar acomodado no CLT, acomodado numa caixinha que te colocaram na sua vida. De que você sempre pode mais. E ali eu comecei um movimento de falar assim, eu quero abrir um negócio, eu quero ter um negócio, eu quero fazer alguma coisa. Continuei ali por um tempo a mais, depois eu já trabalhava de uma forma sem ser empresário, sem ser empresário. Muitas pessoas me procuravam, como devem te procurar, Mito? Me ajuda nisso? Faz isso para mim? Como que é isso? Como que é aquilo outro? E eu começava a ajudar, naquela época não tinha tanta consciência disso, já dando uma consultoria sem ser o consultor. Ali em 2005, 2006 eu comecei a evoluir isso, já ter uma consultoria, uma empresa mesmo constituída, mas em 2012 eu constituí realmente a Global Work, uma empresa focada em uma gestão em saúde ocupacional e uma consultoria em segurança do trabalho. Eu mirei quem, Vitor? Eu mirei as maiores. Existiam grandes empresas na época, eu falei assim, não, se a gente for fazer, é para mirar as maiores, é para ser igual ou melhor que as maiores. Não adianta eu me mirar por baixo, eu quero me mirar por alto. E a gente, com muito trabalho, com a ajuda dos meus times, com a ajuda de todo o pessoal que acreditou nessa visão que eu tinha, a gente cresceu muito. Ganhamos 4 prêmios Top of Mind entre as empresas mais lembradas. Ficamos entre as 5 mais lembradas por 4 anos. Olha que legal, rapaz. Prêmio muito valorizado, muito reconhecido.
Só que aí em 2016, 17, né? Como todo empresário tem altos e baixos, por um momento de ofício ali, né? Aquela mudança na política, aquelas dificuldades. A gente tinha muitas empresas na construção civil e as empresas diminuíram muito, né, o fluxo de atividades. Mas eu falei, cara, isso aí tem que virar uma oportunidade. Então, o que eu busquei naquele momento? Transformar a empresa para ser uma empresa mais digital possível. Em 2017, eu falei, essa empresa tem que ser digital, tem que ser fácil, tem que ser rápido. O pessoal está cansado do papel, o pessoal está cansado da dificuldade de se comunicar. E ali em 2017 até 2019 eu fiz essa mudança com sistemas, com treinamento, com todo um modus operandi diferente. E em 19 eu falei, não, ficou bom, mas eu quero mais. Eu falei, eu tenho que ir para Paulista. Eu ficava ali na Zona Oeste, na Lapa, com meus avós, moraram ali na Vila Ipojuca, né? Então é uma cidade ali, é um bairro que eu gosto muito. Moro lá hoje na Vila Romana, mas eu falei, eu preciso ir para Paulista. Eu preciso onde tem negócios, onde tem pessoas, onde tem empresas. Em 2019 eu fui, montei o escritório. O que aconteceu em 2019 e 2020? Pandemia? Pandemia, Bita. Começou a pandemia, eu falei, não, tudo bem, aconteceu a pandemia, vamos esperar essa pandemia, essa foi a minha visão. Essa pandemia vai passar e a gente vai estruturar um negócio para botar para quebrar, né? Então vamos estruturar esse negócio. Em 22, eu montei uma baita clínica na Paulista, fica aqui no 499, estruturei ela. Os clientes gostaram muito da visão, do movimento que a gente criou. Hoje nós temos uma carteira de 1.000 clientes, mais de 70 mil vidas impactadas a nível Brasil. Caraca! Essa clínica do que é? Então a clínica ela faz toda aquela parte de exames médicos, né, de saúde ocupacional. Então desde o exame admissional, quando o colaborador entra, verifica se o colaborador não tem nenhum problema de saúde que pode impactar o empresariado, né? Então, se você pega um colaborador que muitas vezes tem uma hérnia, tem uma variz, tem algum problema de pressão alta, diabetes, e você coloca dentro da sua empresa, você está trazendo o colaborador e a doença dentro do seu negócio. Então, uma avaliação bem feita, com protocolos, com critério, mas ela tem que ser rápida, não pode ser tão demorada. Eu não posso ficar 1 hora nessa avaliação, porque a empresa, né, o empreendedor precisa daquele atestado médico o quanto antes. Então, a gente trabalhou com a humanização do atendimento, mas, de outro lado, com os sistemas, a agilidade no processo. Então, ela faz os exames admissionais, os exames periódicos, que pode ser anuais ou de 2 em 2 anos, o exame de mudança de risco, retorno ao trabalho e demissional. Então, todos esses exames médicos e complementares, né, como audiometria, eletrocardiograma, coleta de sangue, Unifes, tudo nós fazemos aqui na Avenida Paulista 1499, com toda a comodidade, com todo o conforto. Eu quis realmente quebrar, Vitor, aquele paradigma que existe, que é a clínica de saúde ocupacional, ou medicina do trabalho, que é um termo que o pessoal usa bastante, como sendo uma coisa só para cumprir norma, só para cumprir legislação. Perfeito. Só fazer por fazer. Não, a gente faz o que precisa ser feito, mas a gente traz realmente o colaborador, quando vai lá na nossa clínica, ele avalia a gente no Google com nota 5. A gente já tem aí mais de 40 mil avaliações positivas do nosso negócio, porque ele é impactado, é recepcionista que atende bem, é um médico que atende bem, é um enfermeiro que atende bem. Hoje eu tive aqui de manhã, engraçado, né? Um dono de uma empresa aí muito forte no mercado, é um cliente que já está conosco há muitos anos, chama Vitor também. Olha só. Vitor. Ele tem uma empresa que se chama Trilha. Acho que ele não vai brigar comigo de eu falar da empresa dele aqui hoje. Eu sou péssimo. E ele veio hoje trazer a esposa que trabalha hoje lá. E ele realmente ficou deslumbrado. E falou, Rodrigo, você está de parabéns aí pela sua clínica, sua estrutura, o prédio, o atendimento muito rápido, muito ágil. E ele é uma pessoa muito exigente, que o negócio dele exige, né? Então ele realmente tem ali 200 colaboradores na empresa dele, e ele realmente tem que ter esse pulso firme, e ele realmente veio crescendo cada vez mais. Então hoje, o próprio dono, ele realmente quis conhecer a estrutura. Vê só, que legal. Aproveitando, já que tu falou isso, cara, quando a gente fala em saúde ocupacional, a primeira coisa que lembra é exatamente isso, o exame admissional ou demissional, porque
é uma obrigatoriedade e não tem como deixar. E aí tu falaste que a gente foge um pouco só dessa visão, que é um quebra de paradigma, né? Aí te pergunto, tirando esse aspecto legal, quais os benefícios uma empresa tem que não só essa obrigatoriedade, porque a obrigação existe por alguma razão. Exato. Fala um pouco dessa razão e quais são os benefícios que a empresa passa a ter quando ela tem, vamos dizer assim, ó, uma parceira, como a tua empresa, que agrega valor ao negócio dela. E quais são esses valores, sempre dá para dizer isso? Muita boa pergunta, viu, Vitor? Então, realmente a gente procura fazer, né, o básico muito bem feito. Então, isso é importante. E como que a gente faz isso, né? A gente procura fazer isso avaliando a empresa primeiro. Eu preciso entender o negócio, né? Então, é um comércio, é uma indústria, é uma construção civil, é uma indústria química. Então, a gente faz a avaliação primeiro do cliente, da empresa. Mas antes disso ainda, quando a gente está na tratativa, né, que isso é importante, né? Porque às vezes a empresa vai contratar uma empresa de saúde ocupacional e segurança no trabalho, vocês que estão aí nos acompanhando, realmente é uma dica muito importante. Independente se é a Global Work ou outra empresa que seja, é você ver o quanto de entrega vai ter essa empresa. Então, antes de a gente poder firmar uma parceria, a gente procura entender bem a empresa e fazer um diagnóstico. Então eu consigo entender hoje todas as dores, as dificuldades que o RH muitas vezes, que é o nosso preposto que nós mais nos comunicamos, ele tem dificuldade hoje, e a parte legal também. Quais são os passivos que ele está correndo? Seja trabalhista, seja de multa, e o principal, Vitor, de engajamento dos colaboradores. Se ele está tendo dificuldade no engajamento, no absenteísmo, no presenteísmo, então a gente procura trazer números, porque realmente um CEO precisa ver números, um CFO precisa ver números. Então, nesse diagnóstico, a gente mapeia as dificuldades e consegue visualizar uma situação. Olha, você vai, muitas vezes, investir X reais na Global Work, mas eu consigo te dar um retorno sobre esse investimento. Um retorno tangível, que é você evitar penalidades, evitar processos trabalhistas, né? E intangíveis também. O colaborador, quando ele vir fazer uma avaliação, ele vê que a extensão da empresa dele, que é o parceiro, como que é o atendimento. Teve um cliente recentemente que ele falou que ele foi fazer um atendimento numa outra empresa e que ele sentiu essa dificuldade. É uma empresa multinacional, é uma empresa de renome, só que quando a pessoa foi fazer o exame admissional, ele ficou pensando que ali era uma extensão da empresa e não foi positivo o cenário que ele viu. Ao contrário, também é verdadeiro. Se ele vê a empresa como boa e vê excelência no atendimento do parceiro, seja ele qual for, qual segmento for, com certeza aquele colaborador ele vai enxergar a potência que é ele entrar naquela empresa. Até mesmo porque, claro que tu não trata os problemas, mas quando a gente fala em saúde, a pessoa normalmente ela já vai armada, vamos dizer assim, ela já vai cheia de medo, receios, e se eu não for aprovado, então quando chega num local onde é acolhido, que é cuidada, ela se sente bem mais à vontade, né? Com certeza. E me diz uma coisa, Rodrigo, fora essa parte, aí tá, e é inevitável essa minha pergunta. Por exemplo, tu treina também essas empresas, esses teus clientes, para melhorar a performance deles, ter um cuidado maior nessas áreas? Como é que tu faz? Exatamente, né, Vitor? Então, é muito importante essa sua questão também. Então, a gente conseguindo enxergar o diagnóstico de como que está a empresa, a gente cria um plano de ação, né? Nesse plano de ação, o primeiro passo é entender dentro do negócio da empresa como que ela trabalha. Entender as dificuldades por dentro, porque ele responde um questionário, muitas vezes ele não passa realmente tudo o que realmente acontece, né? Ninguém gosta de mostrar muito a casa como é que tá, a gente mostra parcialmente. Então a gente entra a fundo, os nossos técnicos e engenheiros de segurança vão avaliar todos os riscos. O objetivo pessoal de um técnico engenheiro de segurança do trabalho é calçar a sua empresa, é ajudar a sua empresa. Ele não é um fiscal do Ministério do Trabalho. Porque o fiscal, quando ele chega, ele notifica, ou ele notifica e multa. Esse é o papel. Nosso papel é preventivo, é educacional, é orientativo. Esse é o nosso papel. E até mesmo, vamos supor, que recentemente tenho um cliente que teve essa visita. E
Então, poderia-se dizer também que, além de ser preventivo, também é corretivo, porque aí vamos supor que já tenha tido uma fiscalização, eles também podem procurar vocês, olha, fui fiscalizado, preciso ajustar isso, isso e aquilo, tu me ajuda? Seria isso também? Também a gente faz o preventivo, que é essencial, né, para não correr esse risco. Sim, o que é o melhor, né? É o melhor, mas também o corretivo. Eu recebi uma fiscalização hoje, me deram um prazo de 10 dias, 15 dias, 30 dias, e eu preciso dessa correção. Então a Global Work, ela tem um time para atuar justamente nessas emergências, que pode ser um fiscal, pode ser, eu tenho muito auditorias, né, de ISO, muitas vezes o próprio cliente, eu tenho um cliente que ele é auditado pelo cliente dele. Às vezes ele tem um cliente que ele quer ver como que é a parte da saúde, da segurança, da qualidade dentro das instalações dele. Então ele audita o cliente. Então ele precisa de um parceiro forte para poder trazer toda essa atenção. Então a gente faz tanto o preventivo, que é essencial, como o corretivo. Mas essa pergunta também é importante, viu, Vitor? Porque agora a gente tem o DET. O DET é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Foi criado ano passado, por causa do home office. Foi criado ano passado esse DET e é uma fiscalização eletrônica. Então, você que ainda não sabe disso, procure o seu contador, porque é como se fosse um webmail. É um webmail, cada empresa tem que consultar o seu DET. Então, você vai ter a fiscalização que pode ser presencial, te notificando e dando um prazo ali de 10, 15 dias, mas ela pode vir no seu webmail que é dentro do DET. Isso aí me fala mais, eu nunca tinha ouvido falar. Me fala um pouco mais sobre isso. Esse DET, qual é a obrigação que as empresas têm com relação ao DET? Muito boa pergunta. Então, Vitor, o DET, a empresa, ela... DET, com T, né? D de dado, E de ema, T de tatu. O DET, a empresa tem a obrigação, assim como o nosso e-mail, visualizar ou pelo menos semanalmente a gente orienta os nossos clientes. Geralmente isso está na mão do contador, né? Mas será que o contador está fazendo esse papel de consultar o DET? O que é visualizar o quê? Um webmail. É um webmail do Ministério do Trabalho e Emprego. Que ele fica mandando notícias, notificações, exigências, coisas que a empresa não fez. Então, você vai ter uma fiscalização presencial da parte do Ministério do Trabalho e Emprego e você pode ter uma fiscalização eletrônica de tudo que a empresa precisa fazer, tanto da parte da saúde e segurança do trabalho, como o registro do colaborador, como a parte de cargos sociais, toda essa parte que envolve o trabalho, você tem que sempre consultar esse DET. Porque ele sempre vai notificar você. Se você respondeu, se você visualizou, ótimo. E vamos supor, eu mesmo não sabia, mas como eu, certamente tem inúmeras pessoas que irão nos assistir que também nunca ouviram falar. Para essas pessoas que nunca ouviram falar e eu estou incluso, o que fazer? Como se precaver, né? Porque a gente não sabe, na verdade, nem sei se isso é divulgado, né? Da mídia. Fala um pouco mais sobre isso, se as pessoas precisam se preocupar ou não, como fazer para descobrir, como cobrar do contador se ele tem isso. Fala um pouco sobre isso, Amit. Então, assim, o que eu daria como um primeiro passo essencial? Conversar com o seu contador. O contador, ele tem ciência disso. Ele sabe que é um processo importante de acompanhamento. Então, o contador, porque a gente não tem tempo, né? O meu contador hoje, ele acompanha o meu DET, né? Para ver tanto da Global Work, que eu tenho outras empresas também que fazem parte do grupo, e ele faz o acompanhamento semanal. Por quê? Cai alguma notificação dali, o que ele vai fazer? Ele vai ver qual é essa notificação e vai dar um retorno, seja uma resposta, seja enviar algum documento. Porque a gente estava até falando aqui, né, Vitor, da inteligência artificial um pouquinho antes do nosso bate-papo. A tendência é essa ferramenta do Ministério do Trabalho, ela cada vez mais utilizar também a inteligência artificial. Sim, com certeza. Eu quero saber como que está o status das empresas, né, da parte aí do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu quero saber como que está a saúde e segurança do trabalho. Eu quero saber outras informações mais. Então, eles vão usar essa ferramenta para não avisar você individualmente e-mail a e-mail. Eu posso pegar ali e cadastrar pelo CNAE, o Código Nacional de Atividade Econômica, todas as empresas que são do comércio, todas as empresas que são da indústria, e solicitar ali uma das obrigatoriedades ou alguma das obrigatoriedades. Então, o primeiro passo é falar com o seu contador,
verificar se ele está semanalmente ou periodicamente acompanhando esse DET e se ele está respondendo essas notificações. Esse DET tá aqui, é eletrônico, né? Ele chega no e-mail do contador, no e-mail do empresário, ou é um sistema que tu acesse e lá tu tem tudo? Isso, é um sistema, é um webmail. É um webmail que o contador, porque ele faz ali todo o lançamento no ECAC, ele dá todas as outras formas, Então precisa da certificação. certificado digital, para poder acessar, poder entrar e acessar. Então, o objetivo ele sabe fazer o contador, ele sabe entrar nesse portal, ele sabe acompanhar esse portal, ele tem esse dado. É ver se ele realmente está tendo esse acesso e se ele está visualizando. Ele não entrou, ele não está fazendo. Solicitar ele fazer esse acompanhamento para vocês realmente não acabarem ali, tem talvez várias notificações ou vários pedidos e às vezes você não está tendo ali o retorno, né, necessário. Então, cada vez mais, vamos ter uma fiscalização mais eletrônica do que só fiscalização presencial, como é feita ainda hoje. Então, é muito importante você que nos acompanha, falar com o seu contador, conversar, verificar se ele está fazendo. Se ele está fazendo, ótimo, excelente. Se ele não está fazendo, solicitar para ele fazer esse papel, para não ter surpresa ali ao longo do mês ou ao longo de um ano, às vezes, né, que às vezes não fez esse acompanhamento necessário. E essa parte toda, né, de gestão, de acompanhamento, é muito importante para isso, né? Porque a gente realmente tem que dar esses insights para o empresário, que muitas vezes na correria, a gente entende, nas atividades diárias, é clientes, é colaboradores, é gestão, é fornecedores. Às vezes a gente precisa realmente de parceiros que consigam ali trazer informações novas, informações que podem, muitas vezes, trazer ali problemas para o empresariado. Então, a gente entende que isso sempre é importante e a Global que atua sempre nisso. Um nicho que a gente trabalha muito forte, falando sobre educação, temos a Global 8, que é a saúde ocupacional, temos a First Care, que cuida dessa parte da saúde assistencial também, toda essa parte de planos de saúde, planos odontológicos, seguros de vida, e o GW Evolution, que é um movimento que foi criado. Nós temos ali um auditório para até 50 pessoas aqui na Avenida Paulistão 499, e periodicamente, mensalmente, nós convidamos pessoas para trazer informação, para trazer conteúdo. São eventos que são realizados de manhã para os líderes, das 8 ao meio-dia, e a gente traz o conteúdo sobre esse. Esse mês aqui nós falamos sobre liderança, a importância que é uma liderança efetiva, o RH, o departamento pessoal, o diretor, ele não ser tão operacional, ele procura ser tático, estratégico também. Então temos eventos todo mês, uma vez por mês, na parte da manhã. Temos também um evento online, porque a gente tem uns clientes a nível nacional que não podem ter aqui. Esse evento desse mês foi sobre o Setembro Amarelo. Desculpa ter cortado nós falar, fiquei curioso. Esses clientes que tu tem espalhados pelo Brasil não são da saúde ocupacional, porque isso precisa ser presencial. Ou o que seria? Então, os clientes a nível Brasil, nós temos a Global Work que atende, né, aqui na Paulista, e nós temos parceiros estratégicos. Perfeito. Então, ali nós temos uma rede, né, de parceiros, tanto clínicas de saúde ocupacional, como profissionais da área de segurança do trabalho, técnicos, engenheiros, ergonomistas, que fazem em loco esses documentos, né, fazem em loco o mais próximo possível do cliente, né. Hoje nós temos aí aproximadamente uns 3.000 parceiros para atender todos esses clientes, né? Porque temos clientes, por exemplo, tem mais de 200 unidades a nível nacional. Então, eles são bem disseminados em todo o Brasil. Então, a gente precisa ter um credenciado o mais próximo possível e que atenda com a qualidade nossa e no digital também, que é importante, porque essa agilidade facilita muito. Ô Rodrigo, pelo que eu entendi, então, a Global Work, ela atende só o público dela é em empresas de grande porte. Tu também tem alguns clientes de médio e pequeno porte? Hoje nós temos uma carteira, ela é bem diversificada, né? Nós temos pequenas empresas que nós atendemos, mas pequenos empresários que buscam o quê, Vitor? Que buscam qualidade, que buscam entrega, que buscam essa questão do conteúdo, da educação. Temos médias empresas, que é uma parcela importante da carteira, e temos grandes empresas, né? O que a gente procura sempre entender é o momento do empresário.
Porque às vezes o empresário, ele está no momento que ele realmente, assim como eu, ele vai pensar o quê? Em cortar custo, em buscar um fornecedor talvez que tenha um custo menor, e eu entendo isso perfeitamente. Agora, como a gente tem uma entrega bem robusta, um onboard que faz todo um trabalho muito bacana, um suporte contínuo, então a gente realmente tem que valorizar o nosso trabalho. Mas a gente atende todos os públicos, a gente hoje tem uma diversidade muito grande de atividades. Então nós temos desde padarias, redes de padarias, que tem realmente uma diversidade muito grande de padarias. A Dona Deone é um cliente nosso. Temos empresas da construção civil grandes, temos empresas químicas, mas temos também lojas, né? Lojas aí espalhadas a nível nacional, comércio, varejista também. Então nós temos uma variedade de atividades de acordo com o cliente. Eu sempre digo, né, que o cliente e o fornecedor, eles têm que compactuar com a mesma visão e objetivo, né? Então, se eles tiverem uma visão parecida, a gente consegue realmente trabalhar de uma forma conjunta. Agora, se eu penso de uma forma e ele pensa de uma forma totalmente oposta, vai dar muita diferença, não vai funcionar o processo. Porque o processo da saúde ocupacional e segurança do trabalho, a gente consegue fazer muita coisa, mas tem algumas partes que a gente precisa da colaboração do cliente, do RH. Então, se a gente percebe que eles não priorizam isso, ou não é realmente um objetivo deles, não vai funcionar. Que faz só porque tem que fazer, né? Exato. Aí a gente fala, puxa, eu não vou conseguir te atender, você vai ficar frustrado, e a gente também fica frustrado, porque a gente preza muito a qualidade, né, no serviço, né? Perfeito. Tia, Rodrigo, cara, eu adoraria ficar conversando contigo por muito tempo, há muito tempo mesmo. Mas a gente tem um tempo aqui e não tem como a gente não respeitar. Rodrigo, diante disso tudo que tu falou, eu gostaria que, para te encerrar, o que tu acredita que é importante para essas pessoas que estão nos assistindo, que tu diz assim, essa é a maior dor, e essa dor eu tenho um remédio. O que tu diria para essas pessoas? E, para finalizar, eu gostaria que tu desse uma mensagem. Aí tu pode falar o que tu quiseres, fica à vontade, porque a casa é tua. Muito bom, Vitor, muito bom. Hoje o que eu acho que é a maior dor do empresário é ele se sentir sozinho. Ele se sentir que muitas vezes ele não tem ninguém para acompanhar na jornada dele. Ele acha que é só ele, muitas vezes ele é a esposa, ou ele é a esposa e Deus, né? Então, esse empresário ele pode ter ciência que tem muita gente boa, tem muito empresário bom, assim como você, assim como eu, assim como muitos outros, que podem ajudar ele nessa jornada, que não é vergonha nenhuma perguntar, não é vergonha nenhuma buscar conhecimento, ir atrás e fazer a diferença. Que o negócio dele pode talvez estar numa situação difícil hoje se fala muito em crise. Eu acho que a crise muitas vezes a gente pode criar no nosso negócio ou não, depende da gente, de que ele pode passar por esse nível. De que se ele buscar as pessoas certas, os momentos certos, ele vai sair dessa dificuldade. E se ele está bem hoje, ele pode evoluir. Ele não precisa ficar estagnado naquele nível que ele está hoje. Ele sempre pode buscar mais, ele sempre pode querer mais. E o que você disse aqui no começo para mim também, a educação, a informação, o conhecimento é essencial para o empresário. O empresário sempre tem que querer mais, sempre tem que buscar mais, independente do segmento dele. Quando ele busca esse conhecimento, ele muda a mentalidade, que é a idade da nossa mente. Quando a gente muda a nossa mentalidade, as chavinhas viram e a gente vai crescendo cada vez mais, né? As mudanças é um troço que todo mundo fala, mas poucos praticam, né? Aquilo que eu falei do óbvio que ninguém faz. E um deles é justamente isso. O treinamento, o conhecimento é a base do crescimento para tudo. Só que, infelizmente, a grande maioria dos empresários não dedica o tempo para crescer, né? Ou seja, para receber conhecimento. Exato. E tem tanta coisa. Hoje, se fosse lá no passado, que tu tinha que ir para uma biblioteca, mas hoje tu tem o conhecimento na tua mão. Verdade. Né? No celular. E ainda mais com o advento da inteligência artificial. Bueno, Rodrigo, eu quero te agradecer do fundo do coração por estares aqui. Fica aberta essa porta, ela não se fecha.
mais adiante, se tu quiseres retornar, a gente conversar sobre outros assuntos ou conversar coisas que ainda tu nem falou, porque eu percebo que tu tem muita coisa para falar, a casa está à tua disposição. É só tu dizer, Vitor, vamos fazer um outro hoje que eu tenho um assunto legal para falar. Tá fechado e a gente volta a conversar aqui, pode ser? Pode ser, Vitor. Agradeço você a oportunidade. Agradeço também a Rádio e TV CDL também. A estrutura aqui muito bacana. O trabalho que vocês vêm fazendo aqui muito bacana. E a gente está à disposição. Tá pertinho aqui. Estamos lá no vizinho. É difícil eu chegar aqui e bater um papo e ajudar o empresariado, ajudar nessas situações que passam. Eu acho que isso é muito bacana, o trabalho que vocês vêm trazendo. Conteúdo, podcast. É essencial e só tenho a agradecer a você e ao pessoal aqui. Muito legal. E hoje tu trouxe uma novidade, que é o DED. Isso, o DED. Beleza. Pessoal, muito obrigado. Não se inscreveu ainda com conteúdo desse, gente? Clica aí, inscreva-se, dá o joinha, façam comentários. Ficaram com dúvida? Querem saber mais a respeito do DET? Querem saber mais sobre segurança do trabalho, sobre saúde ocupacional? Deixe um comentário aí, vocês podem ter certeza que a gente vai pegar as dúvidas de vocês, encaminha ao Rodrigo e eu não tenho dúvida nenhuma que tu terá o maior prazer em responder, né? Com certeza. Então, gente, deixem aí seus comentários, isso é muito importante para nós, valoriza o nosso trabalho e principalmente valoriza quem está aqui conosco, que hoje é o Rodrigo. E para encerrar, lembre-se, aproveitando isso tudo que nós falamos agora no final, o conhecimento ele está à disposição de todos vocês de uma forma gratuita ou paga. Acessem esse conhecimento. Não permitam que o negócio de vocês fiquem para trás, porque eu me arrisco a dizer todos os dias para os meus clientes, no futuro só existirão dois tipos de empresas: as que evoluíram, se adaptaram às novas tecnologias e buscam conhecimento diariamente, e as que fecharam as portas. Vocês podem escolher qual delas vocês serão, as que vão fechar ou as que vão estar investindo em vocês mesmos. Gente, nos acompanhem, fique conosco e até o próximo programa.